Todo mundo carrega histórias dentro de si. Algumas alegres, outras doem, outras parecem ser pequenas demais para ser contadas. Mas a verdade é que existem histórias que, quando escritas, deixam de pertencer apenas a uma pessoa e passam a tocar muitas outras. Talvez você já tenha pensado que escrever é algo distante, difícil, reservado apenas para pessoas extraordinárias. Mas a verdade é que quase todo escritor começou exatamente igual a qualquer adolescente que está nos ouvindo agora, com dúvidas, inseguranças e um monte de sentimentos guardados dentro do peito. Porque escrever não começa quando alguém publica um livro, começa quando a pessoa começa a olhar para a vida com mais sensibilidade, quando percebe que sentimentos têm voz e que memórias merecem valor, e que histórias simples também podem atravessar gerações. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso, sobre memória, escrita, coragem e sobre como palavras podem transformar vidas e impedir que histórias importantes sejam esquecidas. Eu não queria que esse sentimento que eu tinha, dessa vida que eu tive com a minha mãe, que é a coisa mais linda do mundo, se perdesse, como tem muitas histórias perdidas por aí, porque por falta de registrar. Minha mãe, se tivesse o título naquela época de Mulher Maravilha, era ela. Eu achava que ela ia morrer. Aí eu perguntei, mamãe, você vai morrer? Porque cada vida carrega uma narrativa que merece ser ouvida. Essa pessoa merece ser ouvida. O mais importante é começar. Primeiro escrevemos com o coração. Que a nossa alma, ela pode ser transformada em palavras. Você pega a sua alma e põe aqui no papel. Oi, eu sou Ana Júlia Marinho e está começando mais um SA-Cast. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Uma mulher que dedicou grande parte da sua vida à educação aqui na Escola Santo Antônio, deixando marcas em gerações de alunos, professores e colegas de trabalho. Além de professora, ela construiu uma trajetória na literatura, tornando-se escritora consagrada. Entre suas obras, destaca-se o livro Cajamanga, uma obra profundamente sensível e inspirada na história de sua mãe e nas memórias que atravessam família, afeto e identidade. Professora Leni, bem-vinda ao SA-Cast. É uma alegria enorme ter a senhora aqui conosco. Obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. E não tenho palavras para expressar o meu sentimento de saudade, que eu estava da escola, de rever algumas pessoas ali na entrada, a Ana Paula e a Cristiana. Estou muito feliz. Vamos começar com as perguntas, então. Professora Leni, antes de ser escritora, existiu uma menina cheia de sonhos. Como começou a sua relação com os livros, a leitura e a escrita? Falar assim dessa relação é muito boa. Minha relação, eu era muito carente de tudo. Não vou contar minha história, porque aí dá outro livro. Então, não tinha nada, né? O que eu poderia ter era tudo emprestado, ganhado. E eu tive a sorte de ter bons professores para ter uma relação com os livros. Todo livro de literatura, aqueles livretinhos, as professoras me emprestavam. E com 17 anos, eu fui trabalhar na biblioteca do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guiratinga, onde eu ia tomar conta daqueles livros. Eu fiquei tão feliz. Aí o primeiro livro que eu deparo, Machado de Assis. Falei, opa, esse aqui eu já ouvi falar. Na escola, né? A gente estudando, as professoras falavam. Machado de Assis, Senhora, né? Com os outros autores. Não vou citar o nome, fica muito longo. Os poemas de Castro Alves, decorava, falava na escola. Eu era muito tímida, mas eu conseguia nesse ponto aí. E tem outro ponto, que além da biblioteca, eu escrevia poemas para as minhas coleguinhas. Carta de amor, elas falavam assim, Leni, faz uma cartinha para fulano, falando isso e isso. Falando, olha, escreve, eu assino meu nome. Eu escrevia, passava os cadernos dela a limpo para ganhar um pedaço de bolo e as 4 canetas Bic, vou fazendo propaganda,
4 canetas, cada uma de uma cor. Então, eu passava ali, caderno de história, caderno de geografia, de português, e eu era boa na matemática e na escrita. E aí, eu descobri que eu poderia escrever, escrevendo tanta coisa, né? Um bilhetinho, a minha mãe pedia uma listinha, e eu fazia, poeminha para colar no caderninho de recordação. Você não é desse tempo, acho que nem sua mãe não tinha o caderninho. A gente não tinha internet, mas tinha um caderninho que colava os poemas, as músicas, as fotografias dos cantores, dos artistas, né, que a gente admirava muito. Daí surgiu esse relacionamento com os livros, com a leitura, com os poemas e as cartinhas. É isso Muito aí. interessante, né? E a escrita está em todo lugar da nossa vida, Tá, né? em todo lugar. Uma lista de compra é um poeminha ali, ó. Durante tantos anos dedicada à educação, em que momento a escrita passou a fazer parte da sua vida de uma forma mais profunda? Mais profunda, quando eu coloquei o Cajamanga no papel. O meu livro, que é esse aqui, né? O Cajamanga no papel, eu falei, vou publicar. Porque eu tinha estímulos, encorajamento, como se fala, as pessoas falavam, você consegue, escreva. O meu esposo, ele é falecido, Juarez, ele falava assim, escreva poema sobre a sua família. Aí ele fazia uma lista, sabe, de coisas para me falar. Eu comecei a escrever. Aqueles poeminhas de, não sei se vocês já estudaram, literatura de cordel, que era aqueles livretinhos, né? Falei, mas se eu for escrever essa história, vai dar 1000 folhas, 1000 páginas, não tem como. Aí ele falava assim, olha, tem a história de Guiratinga, escreva. Tem a história dos apelidos de Guiratinga. Até escrevi poemas sobre isso, sabe? Meu computador tá cheio de coisa escrita. Aí eu comecei, falei assim, não, eu vou escrever em prosa, que é o livro com narrativas, com diálogos, os personagens, o personagem principal, a minha mamãe, o meu papai, toda a história, desde quando ela tinha 6 aninhos. Tá aqui no começo da página. Deus, mamãe, foi o dia que ela perdeu a mãe dela, ficou órfã, né? E coloquei isso no papel. No papel não, no computador. Que hoje a gente já deixa mais o papel, né? Eu gosto muito de escrever à mão. E fui para o computador. Dos poeminhas que tem lá até hoje, eu escrevi, né? Júlia, tal, nasceu em Guiratinga. E dei voz a esses personagens. Minha avózinha, o meu avô falando, né? Todo aquele contexto da história deles, os antecedentes. Coloquei tudo, meu bisavô, a minha bisavó. É linda a história. Se você tiver oportunidade, pode ler que vai gostar. Com certeza eu vou ler. Parece ser um livro muito interessante e com uma Cajamanga, história muito. muito. São memórias, lembranças. A senhora imaginava, quando era jovem, que um dia se tornaria escritora? Sim, porque um dia eu peguei um caderno e comecei com Era uma Vez. Era uma vez uma mocinha que não tinha roupas, desejava ser bonita, desejava ser. Eu comecei sem experiência nenhuma, mas já existia dentro de mim o desejo de ser escritora, sabe? Eu queria contar a história, eu queria deixar registrado alguma coisa para o futuro. Então eu pensava assim, se eu escrever um romance, alguém vai ler. Eles vão achar bonitinho. Eu era muito inexperiente, mas gostava de ler e escrever. Esse era o meu trunfo, gostar de ler e escrever. Muito legal. O livro Cajamanga carrega uma história muito afetiva e pessoal. Como nasceu essa obra? Então, como eu disse antes, nasceu de, assim, ser estimulada, né, a escrever. Escreva a história da sua família. A história da sua família é linda, é de superação. Tem muitos testemunhos. As minhas tias, avós, contavam toda a história da minha avó. Minha avó morreu com 27 anos, 3 filhos, deixou tudo pequenininho. Então, isso aí me marcou. Eu não conheci nenhuma delas assim perto, sabe? Bisavó, avó. Meu bisavô, ele foi de suma importância na vida minha e da minha mãe e dos meus irmãos. Ele praticamente sustentou a minha mãe, o avô, entendeu? E, olha, as memórias, os testemunhos, a experiência vivida, juntando tudo, deu o livro Cajamanga.
Foi por isso que ele saiu, para assim, reunindo sentimentos, né? Eu não queria que esse sentimento que eu tinha, dessa vida que eu tive com a minha mãe, que é a coisa mais linda do mundo, se perdesse, tem muitas histórias perdidas por aí, porque por falta de registrar. Eu não queria que esse sentimento que eu tinha, dessa vida que eu tive com a minha mãe, que é a coisa mais linda do mundo, se perdesse, tem muitas histórias perdidas por aí, porque por falta de registrar. E é muito bom, né? Muito Registrar suas memórias ali para você sempre ter um pedacinho delas com Quem você. registra a memória se torna imortal. É o único meio de você pegar uma pessoa e não deixar ela morrer. O que ela fez, as marcas que ela deixou, de bom, de ruim, ela tem que ter feito alguma coisa, né? Todo mundo tem uma história, todo mundo tem memórias, testemunhos, né? Acontecimentos que marcam e que com esses acontecimentos eles podem nos ensinar. A gente pode tirar um bom aprendizado dessas histórias escritas que a gente pode escrever, né? O que sua mãe representa dentro dessa narrativa e dentro da sua trajetória de vida? Olha, eu vou falar que é minha mãe. Minha mãe, se tivesse o título naquela época de Mulher Maravilha, era ela. Esses heróis da Marvel era minha mãe. Ela podia tudo, só que ela pesava 34 quilos, faltava ali dentes, não tinha estrutura nenhuma física, era muito magricelinha, 34 quilos e 4 filhos no mato, mas ela dava conta de tudo. Para fazer o almoço, ela pisava o arroz naquela hora. O papai trazia o feijão, a abóbora e um leitinho de uma vaquinha que ele tinha no quintal. O almoço do dia estava ali, entendeu? A minha mãe, ela, fantástica, doçura, o amor incondicional a tudo. Ela olhava para você, ela falava assim: ô minha filha, você está tristinha hoje, por quê? Olha, amanhã Deus proverá. Deus vai te abençoar, amanhã você vai ver. Não fica triste, vai melhorar, vai sarar. Tudo ela tinha. Por isso surgiu, já vou até lançar aqui, Palavras Mágicas. É a continuação do Cajamanga. Aqui, Palavras Mágicas, não é palavra de feitiço, de princesa e de falar de varinha de condão, não. São palavras que te empurram para frente. E mãe é um ser que sempre vai estar marcado na nossa vida para sempre, Pra né? sempre. Mãe não tem palavra. Mãe é sobrenatural. Para mim, a minha mãe, Deus moldou ela assim de um jeito tão diferente, sabe? Você chegava lá, falava: mãe, abre o portão. Ela, já vou, filhinha. Podia estar ruim, podia não ter comido, podia estar doente, que ela te atendia alegremente, sabe? Minha mãe foi tudo na nossa vida, 7 filhos. E como foi transformar lembranças e sentimentos num livro? Ah, isso foi doloroso, doloroso. Quando eu escrevi Cajamanga, é como se eu entrasse naquela história. É como se eu fosse lá naquela casinha de palha. É como que todos os acontecimentos, quando eu estava escrevendo ou lendo para correção, eu vivia. Aí eu saía lá do meu ambiente e falava assim: ai, eu preciso de ar. Por quê, mãe? Eu estou emocionada demais, eu estou dentro da história, eu não consigo sair. Eu falava assim: eu vou ficar doida, vou ficar doida, porque muito, muito doloroso, mas ao mesmo tempo gratificante. Você reviver tudo que você passou, né? Aquela casinha de palha que conta a história, a Ana Paula leu. Eu tinha 6 anos. Eu estava na cama, a minha mãe ganhou um bebê. E eu ajudei ali em tudo ali, sabe? Ela falou: pega isso, eu pegava. Vai ver as galinhas, eu ia. Pega os abacates do chão, corta, dá para os seus irmãos. 2 menininhos, pequenininhos, lá na cama. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu achava que ela ia morrer. Aí eu perguntei: mamãe, você vai morrer? Chegou um homem lá, ele falou assim: cadê sua mãe e seu pai? Eu falei assim: meu pai está para a cidade, minha mãe ganhou neném. Ele voltou depressa. Ele voltou. Não aguento ver você fazer essa cara. Oh, meu Deus. Ele voltou para chamar a mulher dele. Quando a mulher dele chegou, a mamãe conta, sem relógio, sem lamparina, luz, não tinha nada em casa. Sem comida.
Quando ela chegou, era 3 horas da tarde. Mataram um frango. Eu lembro que elas corriam atrás do frango para fazer um ensopado para ela comer e dar um banho na neném. Hoje a minha irmã é a coisa mais linda do mundo. Sempre assim. Eu preciso trazer aqui para vocês conhecerem essa, que eu praticamente ajudei no parto. Pois é, memórias, quando você escreve sobre memórias, elas doem, porque ela mexe com a sua emoção. Mas é gratificante que você fala assim, ai, eu coloquei no papel, porque ela vai ficar viva. As minhas memórias, o Cajamanga não vai morrer nunca. Daqui 100 anos, alguém vai olhar, olha esse livro aqui, ó, fala de Nelson, Júlia, tal, Aleni. Não é verdade? Então, É muito porque você também pode ver sua trajetória, o tanto que você evoluiu até aqui, quanto você melhorou. melhorei. Eu era um bicho do mato. Bicho do mato. Olha, até esses tempos atrás eu me considerava assim, sabe? Eu sou muito aquela de entristecer por não fazer, entristecer por não dar conta, de pensar que não dá conta, mas hoje eu vejo que eu vou longe. Se Deus me der saúde e vida, que eu estou com 70 anos, né? Ainda quero escrever ainda. Depois eu falo aqui os livros que tem lá já quase prontos. A senhora acredita que escrever também é uma maneira de preservar memórias e histórias que poderiam se perder com o tempo? Sim, a escrita não tem outra coisa melhor. Você registrar seu livro, você publicar, você lançar o livro de memórias. Olha, pensa bem. Vocês que leem, que estudam, e tantas histórias antigas, os mais antigos contam história que não estão registradas, de grandes amores, grandes paixões, de guerra, de luta que foram perdidas nesse tempo, né? Superação, de coragem, daquela moça que não ficou com o namorado, aquelas histórias maravilhosas, verídicas mesmo. E por isso que os escritores, eu falo que os escritores são tudo meio pancadinha da cabeça, porque a gente se apaixona. Quando meu neto vai lá em casa, eu alugo o ouvido dele, porque é o único que escuta. E meu filho mais velho. Eu falo, senta aí que eu vou contar a história que eu estou escrevendo. Eu vou falar isso. Aí eu fico naquela paixão. Aí eu falo, meu Deus, acho que eu estou exagerando. É muita paixão, muita mesmo, sabe? Tem que escrever para não perder essa memória, essa história que vai ser importante para alguém. E ler aquela memória que você escreveu dá uma sensação de voltar tudo que você reviveu, né? Dá. Eu queria, agora mesmo, lendo o Cajamanga, eu queria voltar lá aonde nasceu a minha irmã. Eu vejo a casa, uma casinha assim, vejo o pé de cajamanga, o corguinho no fundo, sabe? Eu vou lá, a minha mente vai lá, meu espírito vai lá, a minha alma vai lá, entendeu? E é isso que é a escrita, que é a literatura. Em um mundo tão acelerado e dominado pelas redes sociais, qual a importância da literatura hoje? Olha, hoje eu reclamo muito lá em casa, fala, os meus netos com o celular, né? Eles não param para ler um livro. Então, eu acho assim, a literatura, se as escolas bem pensassem, criariam um governo, uma matéria, literatura para criança, para estudar aquilo ali, para ler, sabe? Tem o poder, a literatura, você lendo o livro sem figuras, você tem o poder de observar, você cria, o autor fala, era uma vez uma casa amarela. Qual é esse amarelo? Tinha 6 janelas, uma porta bem larga, atrás corria um riozinho e tal. Você não imagina quando alguém está falando isso? O celular é assim? O celular é imagem. Aí nós viramos um líquido ali, ó, derretendo ali. Aonde vai aquela imagem, a gente está junto com aquela imagem. Eu fico celular à noite. Eu gosto do TikTok, de rir dos cachorrinhos que caem, daqueles gatinhos, aquelas pessoas caindo, né? Muitas coisas ali vou passando, mas hoje os jovens estão muito presos a, a essa tecnologia, as redes sociais. Então, a literatura ela tem o poder de nos devolver a nossa essência divina. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e nós estamos perdendo isso por causa das redes sociais. A literatura traz isso. Qualquer livro que você lê vai ter uma mensagem para você.
E a gente acaba que quando fica muito no celular, nosso cérebro não é treinado, ele fica ali focado naquilo. Focado, não E cria. ler pode ser um dos exercícios mais eficientes para isso. Então, a primeira coisa que você, quando você lê, você vai criar a imagem daquela coisa que você está lendo. Para mim, assim, eu já começo. A Jane Austen, não sei se vocês conhecem, é uma inglesa escritora que eu amo. Eu tenho a coleção completa dela, dessa grossura. Ela fala assim. Por exemplo, Jacira era uma moça assim, assim. Eu imagino aquela moça comportada, séria, e sisuda, e autoridade, e falar sim, sim, não, não, cheia de princípios e valores. Eu amo isso aí. Isso aí, para mim, já começa a criar. Hoje, com o celular, não dá para você criar nada, né? É bom o celular, a notícia está aí, você já vai lá para o Japão, o mundo ficou menor com o celular, com as redes sociais. O que a escrita ensinou para a senhora sobre sensibilidade e sobre olhar as pessoas com mais humanidade? Olha, ensinou muito, porque antes eu julgava muitas pessoas, sabe? Mesmo eu no meu canto, eu olhava assim, eu já... Com a escrita, as leituras, eu aprendi a ter mais empatia com a pessoa, porque cada pessoa tem uma história. Por que, que ela age daquele jeito? Né? Tem a estrutura familiar, tem a religião, tem a política, tem a economia, todo o contexto histórico dela para ela agir daquele jeito ali. Tudo está, né, infiltrado. Então, eu aprendi a ter empatia, conhecer a história dela, o contexto, as circunstâncias que moldaram cada pessoa. Porque cada vida carrega uma narrativa que merece ser ouvida. Essa pessoa merece ser ouvida. Não é só julgar e mandar calar. Igual aluninho, a gente errou muito. Eu errei com os meus alunos, sabe? Eu errava, vai sentar e vai ficar quieto. Professora, eu só quero falar. Não vai falar agora. Aí a gente erra muito. Mas a literatura pode a escrita, né, e a leitura podem trazer, porque exemplo, um livro que você vê uma pessoa sofrendo preconceito, você vê o lado dela e você se imagina ali, né? Esse negócio de preconceito, eu sei o que é isso. Começando pelos meus cabelos. As minhas coleguinhas falavam, com esse cabelo você não vai sair com a gente. O que eu fazia? Ia na água, passava bastante gordura, puxava uma coisinha aqui e amarrava bem, para ninguém ver que ele era cacheado. Muitos adolescentes sonham em escrever, mas acham que não têm talento ou histórias importantes para contar. O que a senhora diria para eles? Eu diria apenas uma coisa. Você tem uma história para contar? Comece a contar. Entendeu? Comece, porque todos possuem talentos, estão só escondidos. Todos, até para desenhar. Falar, não consigo. Consegue. Eu desenhava muito bem, parei, enterrei meus talentos de desenho. Eu gostava. Eu copiava desenho assim, um desenho desse tamanhozinho, eu transformava ele num gigante, sabe? Hoje eu não dou conta, não consigo, porque eu quero mais é escrever. O segredo é começar a aproveitar as oportunidades e deixar a dedicação florescer. Porque se não dedicar, por exemplo, se o marceneiro tem todas as ferramentas, ele quer fazer uma cômoda bem bonitinha, tem o desenho da cômoda. Ele olha lá, olha o desenho, olha as ferramentas, o material, a matéria-prima, e ele cruza os braços, e nunca ele vai fazer. Então tem que começar, vamos lá, pega a madeira, né? Pega o lápis, ou pega o computador, ou pega o seu notebook, lá vai digitando. Você recebeu uma mensagem, escreva sobre aquilo. A aula foi maravilhosa de história, sou historiadora. Faz o resumo da aula. Eu passava o resumo da aula para meus alunos. Era muito bom. E também pode, porque florescer a criatividade deles, né? Tem muitos adolescentes que têm medo de escrever, acham que histórias não é importante, que para escrever tem que ser uma história extraordinária, Não, mas às vezes tem que ser a realidade, né? A realidade, a verdadeira, né? Se ele for escrever um livro de memória de uma pessoa que ele acha importante, pesquisa, vai lá atrás dos documentos da família, um livro de biografia, por exemplo. Eu quero escrever ainda sobre o Valdir Xavier. Não sei se as meninas conheceram, Valdir Xavier. Eu escrevi um poema para ele e ele respondeu. Está guardado, está lá em casa.
muito. Ele morreu já, não conheci. Queria escrever a biografia dele. Vamos ver se eu consigo, porque é tanta coisa. Existe uma fórmula para escrever bem ou escrever nasce da prática e da coragem de começar? Coragem de começar. Isso aí eu falo sempre. Começa, eu falo para o meu neto está fazendo fono e ele quer escrever um livro e com figuras, porque não tem lá na faculdade, na universidade, não tem um livro de figuras da região que ele estuda, que é aqui. Quando a pessoa tem um câncer na garganta, que perde alguma coisa, mas se recupera, não tem nada, entendeu? Ele quer, porque ele desenha, ele é o meu ilustrador, e ele quer. Então, é só começar. E não existe fórmula mágica, não. O mais importante é começar. Primeiro escrevemos com o coração. Todo mundo escreve com o coração. Pelo menos eu, não sei. Eu fico apaixonada. Onde eu vou, acho que eu vou falar, lá vem a Leni contar as histórias. Então, depois que você escreveu, você procura as técnicas para você organizar suas ideias, se for uma biografia, se for um romance, porque tem o começo, o meio, o fim, tem aquela parte onde você faz todo aquele floreio para o leitor ficar bem curioso, né? O que será que vai acontecer agora? Quem são esses personagens? Qual a importância deles na história? Então, são as técnicas, porque para publicar um livro tem todo o padrão, né? A ciência, tem a metodologia científica que ensina você a fazer tudinho. Aí, se você quiser pagar alguém para formatar, para corrigir, são tudo técnicas, mas vocês podem escrever do jeito que o seu coração mandar. É muito legal. Qual o maior erro de quem quer escrever, mas nunca consegue sair da ideia? O maior erro é esperar o momento perfeito. Não tem momento perfeito. Você está aqui, daqui a pouco você tem um pouquinho de intervalo, você vai pegar, vou escrever um pouquinho sobre o dia de hoje. Faz um diário. O diário dá um bom livro. Tem vários, né? O diário de um banana, o diário da menina não sei o quê. É um livro. Gente, tudo vira livro se você quiser. Que a nossa alma, ela pode ser transformada em palavra. Você pega a sua alma e põe aqui no papel, entendeu? É isso. Como um jovem pode começar a desenvolver o hábito da escrita no dia a dia? Ó, o hábito nasce da repetição. Se ele quer escrever, ele vai ler diariamente. Coloca um horário, faz anotações, pesquisa, observa, escreva um pouco todos os dias. E isso vai fortalecer o comportamento para criar um hábito na escrita. Comigo foi assim. Tem uma vez que eu falei assim, eu vou largar tudo. No tempo da pandemia, eu fiquei com a cabeça ruim. Aí levei tudo lá para Guiratinga para ficar com a minha mamãe. Meu sobrinho falou assim, tia, aproveita agora, você não tem nada para fazer. Senta no computador, eu imprimo para a senhora todos os rascunhos e ele imprimiu. Ele me deu aquele estímulo para o Cajamanga sair do computador e ir para o papel. Então, o hábito que vai fortalecer, o hábito, escrever, anotar, escrever, ler, discutir. Pega uma ideia. Eu fiquei sabendo de uma história. Vou colocar essa história. Eu vou mudar aqui. Eu vou fazer isso. Eu vou escrever sobre aquele menino que sofreu, né, a violência na escola. Vou escrever sobre isso. E tem um jornal, a Tribuna, que vocês podem pôr. Vocês não colocam lá alguma coisa, Ana Paula? Pode colocar. Poemas maravilhoso, né? O desejo e a satisfação de realizar um sonho foram as maiores motivações para continuar escrevendo. Então, o jovem pode criar esse hábito de ler e escrever, até ele falar, vou escrever um livro. E esse hábito também pode trazer, porque as histórias não precisam ser histórias extraordinárias. Pode ser uma coisa simples que aconteceu no dia a dia que pode virar um livro inteiro. E um livro inteiro. E esse livro, você tem que pensar assim, vai ser uma semente. Alguém vai ler. Um livro não vai ficar lá selado lá na biblioteca ou lá na livraria, não. Alguém vai folhear. Alguém vai pegar pelo menos uma palavra e essa palavra vai se tornar um aprendizado para ele. Vai tocar o coração. Alguém falou para mim, ligou para mim e falou assim, estou lendo Cajamanga chorando.
Eu falei, uai, por quê? Ai, que linda essa história aqui, que superação da sua mãe. A outra falou assim, eu vou pegar o seu livro e vou dar para minha filha, porque ela é uma descabeceada, ela não sabe o que é uma vida dura igual a sua mãe teve, e está viva até hoje com 91 anos. Vou dar esse livro para ela. Então, você fica satisfeita com isso. Seu livro vai ser um aprendizado. Depois de tantos anos dedicado à educação e à literatura, o que mais dá orgulho para a senhora ao olhar para sua trajetória? Ah, é ver meu sonho realizado, né? Meu Cajamanga aqui. O Jorge Ribeiro, aquele professor, toda vez que ele me encontra, ele fala assim: Oi, Cajamanga. Esse aqui é meu sonho realizado. Então, olha, não tem palavras assim para descrever. E o mais satisfatório é que esse livro tocou alguém, entendeu? Tocou, falou assim: Mas sua mãe viveu tudo isso e está viva? E fulano aqui? Aí compararam a minha mãe com a Rainha Elizabeth. Aí eu falei, pode comparar. Vamos ver, vamos ver. O que, que a rainha tem? Um castelo cheio de coisas gostosas para comer. Não precisa pensar em pagar luz, pagar água. Eu falei, a minha mãe não teve nada disso. E é feliz, olha lá. Olha lá, os filhos dela lá, adorando ela lá. Amando ela, né? Então, é isso. E olhar para você pensar quando você era pequena, nossa, eu nunca vou ser isso. A hora que você olhar para sua trajetória, ver o tanto que você evoluiu, o tanto que você progrediu naquilo, deve ser muito bom, né? É muito bom, é muito gratificante. Eu não acredito até hoje. Às vezes eu perco o sono, sabe? Pensando, aquela menininha lá do Barreirinho, o lugar que a minha irmã nasceu, chamado de Barreirinho. Era um lugar que não tinha ninguém morando, era só nós lá. No meio das onças, no meio dos bichos. Aí eu penso assim, aquela menina descalça, andava sem roupa, andava descabelada, os cabelinhos bem, com os irmãozinhos brincando na lama. E hoje eu tenho alguma coisa, eu tenho o meu livro, eu estou no 5º livro, então não é muita coisa. A gente fala assim, ah, mas só isso você conquistou? Para mim é tudo de bom. É Deus maravilhoso na minha vida, sabe? Deus com propósito, e esse propósito, as promessas, todas cumpridas na minha vida. Eu sou feliz. Não tenho dinheiro, não tenho carrão do ano, não tenho a melhor casa, mas tenho o reconhecimento de ser escritora. Aleni, o que nunca pode faltar em alguém que deseja transformar palavras em legado? O que não deseja faltar é o sonho, é o desejo de começar, porque sem eles nenhuma história sai do papel. Sem você sonhar, sem você desejar. É a vontade que impulsiona a escrita e faz nascer um legado. Se você não tiver o desejo, igual o marceneiro, quer fazer, mas não faz, cruza os braços. Ele até quer, mas ele não começa. É um desejo, que é um sonho e que é um começo e que você vai fazer de acordo com aquilo que com sua meta que você quer. Não adianta, a gente tem que querer e tem que buscar. A gente tem que correr atrás do que a gente quer para nossa vida. Correr atrás. Correr atrás do nosso futuro e correr atrás do que a gente quer ver lá, olhar lá na frente, né? Olhar para trás e falar, eu consegui. Eu consegui. Eu poderia estar num 30º livro se eu tivesse. Mas eu era descabeceada, eu era muito sem vontade. Faltava assim faltava o começo de eu falar assim, vou sentar e vou escrever. Estava tudo na minha cabeça. Musiquinhas que a minha mãe me ensinava, eu queria colocar no papel. Tá lá no computador, sabe? Tem o livro do porquinho que queria mudar de vida, tá lá no papel. Esse é para criança, eu vou escrever. O outro livro que eu estou escrevendo é Um Menino que Observou Jesus. Esse menino sou eu. Mas como naquele tempo a mulher não poderia fazer o que o menino fez ao seguir Jesus, eu coloquei um menino. Um menino chamado... Aí é o nome lá, que é o nome lá da minha família, lá atrás, esqueci o nome dele. Então, ele estava onde Jesus estava. Eu descrevo tudo que eu senti. Quando eu conheci Jesus com 10 anos, eu coloquei lá. Entendeu? As minhas experiências de vida, o menininho revoltado, o menininho com fome, o pai atrás da comida, a mãe costurando, tudo isso eu coloquei como se aquele menino e Jesus, eu observando Jesus.
Deixe, por favor, uma mensagem para os adolescentes que estão ouvindo esse episódio. Olha, para os adolescentes que passam muitas horas no celular. Ai, meus netos, meu Deus. Eu falo bem assim, quando eu chego lá em Campo Grande, tá os três, todos no sofá, com o celular, assim, as perninhas para cima. Eu falo assim, bom dia, celular, tudo bom? Eles olham para mim e já fecham a cara, né? Aí eu vou na mãe, vou no pai, sabe? Então, eu quero falar assim, que eles reservem um tempo para escrever, para estudar, para ler, principalmente a mulher. A mulher tem que ler, porque lendo ela se liberta de muitas coisas. Tanta prisão em família que tem para a mulher, né? As redes sociais podem consumir um bem precioso, que é o nosso tempo. Escrevam suas ideias, resumam o que aprenderam, leiam, pesquisem, estudem, plantem a semente da escrita, que vai ter frutos e bons frutos, né? Toda grande árvore começa pequena. Você começa, olha, eu comecei pequena, porque isso aqui tem um grande valor para mim. Pode não ter. Ah, o que eu quero saber dessa vida dessa professora? Não quer saber, não. Palavras mágicas. Palavras mágicas, vamos ver do que se trata. Quando a gente fala de memória, o povo fala, mas eu não quero saber disso. Né? Alguns são apaixonados. Fala que é livro de memórias, pessoal da UFL, eles amam livros que falam do passado, de pessoas, né, biografia. Eles amam livros de memória. E eu aproveito isso aí para conversar com eles. Muito bom. Talvez exista alguém ouvindo esse episódio agora, pensando que sua história não é importante o suficiente para virar texto, poema ou livro. Mas talvez sejam justamente as histórias mais simples que se mais parecem com a vida real das pessoas. Escrever não é sobre ser perfeito, é sobre ser verdadeiro, é transformar lembranças em permanência, sentimentos em voz e experiências em algo capaz de tocar outras vidas. E quem sabe o grande próximo escritor não seja alguém que está nos ouvindo agora, em silêncio, guardando histórias que nunca teve coragem de colocar no papel. Professora Leni, muito obrigada por compartilhar essa trajetória, sua sensibilidade e suas palavras com todos nós. Olha, eu que agradeço, estou muito feliz. Só de voltar aqui na escola, onde eu passei 25 anos aqui, sofri, tive muitas lutas, mas vitórias. Hoje encontro meus alunos e eles falam, professora Leni, lembra de mim? Falam, oi, professora Leni, lembra de mim? Que tem, uns têm DR, outros não têm. Foi um pintor na minha casa pintar, é um artista. Falei, Jefferson, você... Professora, eu não estudei, não. Só fiquei na senhora mesmo, mas eu sou um bom pintor. Falei, parabéns. Mas é muito gratificante quando você encontra os frutos que você planta. Porque ser escritor é vender seus sonhos e ser professor também é vender sonhos. Estou muito feliz e agradeço muito a Ana Paula, Cristiana e você. Muito obrigada. De nada. Obrigada, senhora, por trazer tudo isso aqui pra gente. E se esse episódio falou com você, de alguma forma, já se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos das notificações para acompanhar os próximos episódios do SA Cast e compartilhe essa conversa com alguém que também sonha em escrever, criar e deixar marcas no mundo através das palavras. Eu sou Ana Júlia Marinho e esse foi mais um SA Cast. Tchau!